Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Quero deixar aqui a minha gratidão, o meu abraço a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos, auxiliando na divulgação desses esclarecimentos, desse conhecimento sobre o mundo espiritual tão importante para cada um de nós. Muito bem, então vamos dar seguimento à nossa apresentação A Morte Não é um Adeus, e essa é a segunda parte. Hoje iremos falar sobre os corpos espirituais. Não é? Como eu falei na primeira etapa, que nós iríamos tratar sobre a questão dos corpos espirituais, essas ligações entre eles, que vai fazer com que nós possamos entender melhor exatamente o desligamento. Então é importante que possam prestar bastante atenção nessa segunda parte, podem repassar esse vídeo para poder sedimentar bastante esses esclarecimentos, esse conhecimento. Para entender um pouco então melhor sobre como ocorre a morte, precisamos entender brevemente sobre o corpo físico, o corpo espiritual e o espírito, não é? Vou relatar brevemente essas questões, pois não é o tema desta apresentação, que na verdade iria se estender muito, por isso não trarei com riquezas de detalhes, mas trarei informações relevantes para este entendimento sobre as ligações e depois o desenlace, onde se desfaz as ligações. Eu vou colocar aqui agora uma imagem. Observe há quatro partes que nos compõem, que formam o nosso corpo múltiplo. Então eu coloquei aqui em 4 partes, sendo uma delas o próprio espírito ou alma. Observem os 4 seres colocados ali na imagem e eu já regresso. Muito bem, então vamos falar sobre o corpo múltiplo, ou também chamado de ser integral. Acredito que alguém já deve ter ouvido falar sobre a questão do ser integral, é muito importante. O corpo múltiplo, ou ser integral, que compõe a cada um de nós, é constituído basicamente de 4 partes, como eu coloquei naquela figura. 4 partes ou 4 corpos. Há mais ou menos corpos ou partes de acordo com cada teoria ou filosofia, de acordo com cada conhecimento espiritualista, mas nós vamos colocar essas 4 partes como uma forma mais didática. Muito bem, vamos nos focar então para dar um melhor entendimento nesse processo de ligação entre eles e depois como ocorre o desligamento, não é, do fenômeno morte. O primeiro corpo a falar será o corpo físico. Vamos começar logo pela parte material, o corpo físico. Esse é o corpo materializado conforme nossa dimensão física, isso é importante entender. Nós estamos numa dimensão física, o nosso corpo é físico. Quando nós estamos numa dimensão espiritual, o nosso corpo é outro, como a gente já vai falar. Não há maior necessidade de esclarecimento sobre a questão física, apenas é importante salientarmos que o corpo físico existe centros nervosos, ou, como a gente fala, chakras. Acredito que muitos já devem ter ouvido falar, não é? Peço que guardem essa informação desses pontos nervosos, desses centros nervosos ou chakras no nosso corpo físico, pois é através desses pontos que ocorrerão as ligações, os laços com as outras partes, como eu já vou colocar. O segundo corpo a falar seria o corpo etérico, ou duplo etérico, ou duplo etéreo, não é? Esse corpo é formado pela energia vital ou fluido vital. Nós agora há pouco falamos sobre a questão do fluido vital, Allan Kardec colocou bastante sobre a questão do fluido vital, da energia vital, e é exatamente o corpo chamado de duplo etérico ou duplo etéreo, ele é formado por essa energia vital. Olha como essa informação é importante. Então o duplo é muito importante para o nosso corpo físico, porque é dele que
nós extraímos as energias que abastecem nossos órgãos físicos. Olha como é importante essa informação. Esse corpo, então, é formado da energia vital ou fluido vital e ele se mantém através da absorção de energias dos alimentos, energia do sol, da água, do oxigênio e da terra, a energia telúrica, que vai abastecendo esse corpo. Mas mesmo ele se abastecendo conforme vai passando o tempo aqui na vida física, ele vai chegando no momento de esgotamento, aonde ele não processa mais essa reposição. Então ele vai chegando no esgotamento. E aí o que vai ocorrer, como nós relatamos, a morte física. Conforme o tempo então vai passando, não é? Esse corpo vai se reduzindo e vai chegando ao esgotamento. O corpo duplo etérico está encaixado no corpo físico. E uma coisa que é importante gravar, registrar, é que ele tem a mesma aparência física do corpo físico. O duplo tem a mesma aparência do corpo físico. Isso é importante relatar. Muito bem. O corpo físico ele está conectado no seu duplo através desses laços de energia em pontos determinados entre os dois corpos. Então, o duplo também tem centros nervosos ou chakras, não é? Como eu falei logo atrás. Então, os chakras, esses pontos, que nós aqui vamos falar de uma forma didática que serão apenas 7. Apenas 7. Na verdade, são milhares, mas vamos colocar aqui 7, até por causa da nomenclatura, se coloca os nomes como chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco e assim vai. Então vamos falar apenas de 7. Esses 7 pontos nervosos, centros nervosos ou chakras, se ligam do corpo físico nos chakras do duplo. E aí forma essa conexão. Isso é muito importante. Essa ligação é de vital importância e é o primeiro passo da ligação do corpo físico com a alma, o espírito. Por isso que esse entendimento é tão importante que realmente esteja sedimentado. Por isso, mais uma vez aqui repito, assistam novamente a esse vídeo para que possa se consolidar esse entendimento. Muito bem. O terceiro corpo a falarmos será o corpo perispiritual, ou corpo espiritual. Nós falamos normalmente perispírito, é o corpo do espírito, ou corpo perispiritual. Então o nosso espírito, ele não está solto, ele tem um corpo, o corpo perispiritual. Nós já vamos explicar o que é que acontece. É o corpo que reveste o espírito. Esse entendimento é importante para que a gente possa entender as ligações. Da mesma forma que ocorrem laços de união entre o corpo físico e o corpo duplo etéreo, não é? Ou etérico, aqui também ocorre essa ligação do corpo espiritual conectado no duplo, não é? Então nós temos aqui o corpo físico que se conecta com chakras com o duplo e o duplo se conecta com chakras no perispírito, que é o corpo espiritual. Então é o terceiro corpo. Então nós temos o corpo físico, o duplo e o corpo do espírito, o corpo espiritual. Isso é muito importante. Então também há esses laços fluidos que se ligam e ocorrem também da mesma forma que nos outros corpos, através desses centros nervosos ou chakras, como comentamos. Encontramos aqui o mesmo fenômeno da forma física que ocorre no corpo espiritual, no duplo, ocorre também no corpo espiritual, no perispírito. Isso também é importante. Então, normalmente, digamos assim, em regra geral, o perispírito acompanha a forma do corpo físico, ou a forma do corpo físico na última existência, quando ocorrer o desencarne, como a gente já mais adiante vai explicar como vai acontecer tudo isso, não é? Então, quando ocorre a morte física, o perispírito, que é o corpo do espírito, o corpo perispiritual, tem a mesma aparência do corpo físico da pessoa aqui encarnada na Terra. É a mesma aparência física, digamos assim. Observe que está, como eu falei, se consolidando cada vez mais essa ligação do corpo físico com a ponta aqui, que é o espírito. Está consolidando cada vez mais. Por fim, observamos agora que o espírito, propriamente dito, ele não tem uma forma determinada. Ou seja,
ele é um corpo de energia disforme, ele não tem uma forma determinada, ele não tem a aparência física do corpo físico, como tem o duplo, que tem a mesma aparência, ou o corpo espiritual, que tem a mesma aparência. O espírito não tem. O espírito é uma energia, não é? Muito bem, isso é muito importante. E ele se conecta com o perispírito através do chakra ou centro nervoso colocado no alto da cabeça, que se chama de coronário. Então é o chakra coronário. Então ele fica no alto da cabeça. Então o espírito ele se conecta dessa forma de energia através de um fluido de energia, um fluido vital, e ele se conecta no chakra coronário do seu corpo espiritual, o perispírito. Então isso é muito interessante. Através do perispírito, aí sim o perispírito tem todos os chakras. E todos os chakras do perispírito vão se conectar nos chakras do duplo. E por sua vez, os chakras do duplo vão se conectar nos chakras do corpo físico. É assim que ocorrem as ligações, ou seja, desde o físico até o espírito. Muito bem. Com essa conexão, assim se completa a união entre esses 4 corpos. Esse entendimento é importante porque agora nós iremos falar como ocorre o desenlace, que é a morte física. Como eu expliquei aqui as ligações, os enlaces, agora iremos falar sobre os desenlaces. É muito interessante. Seguindo este entendimento, podemos agora explicar melhor o procedimento de desligamento. Para facilitar, vamos supor que são apenas esses 4 corpos ou 4 partes, como eu tinha falado. Muito bem. Então, o que compõe, digamos assim, a parte física é o corpo físico com o seu duplo, que é o fluido vital. E do outro lado nós temos então o perispírito com o espírito. Sendo que na parte física, a energia do fluido vital é que sustenta a vida física. Isso mais uma vez é importante repetir. O fluido vital que abastece e que se esgota com o passar do tempo está no duplo. Veja o quanto que é importante o duplo etéreo na nossa vida física. Muito bem. Agora, o espírito ou alma possui o seu corpo perispiritual, ou chamado apenas perispírito, que lhe garante uma aparência física. Essa aparência, em sua normalidade, representa a sua última forma física, como eu falei, ou o seu corpo físico, como eu comentei. Com esse corpo, a alma se conecta com o duplo e que, por sua vez, conecta no corpo físico, ou seja, há a conexão, então, dos 4 corpos. Eu vou colocar aqui agora uma analogia de um pianista, para poder entender melhor como é que funciona essas comunicações. Vocês vão entender agora com calma. O espírito é um instrumentista do piano. Para chegar, aqui está o espírito, ele é um instrumentista do piano. Para ele chegar até as teclas do piano, até o corpo físico, ele precisa gerar uma ação em seu corpo, o perispírito, o corpo perispiritual ou o corpo astral. O perispírito, por sua vez, impõe uma ação através de cordões, laços fluidos até o duplo etérico, que é a energia do corpo físico. O duplo, por sua vez, através desses chakras também se comunica até o piano, que são as teclas do piano, não é? Até o corpo físico, são as teclas do piano. Então o espírito, ele manda a mensagem para o seu perispírito, o perispírito para o duplo e o duplo para o físico. E aí ocorre o toque nas teclas do piano, sai a música, não é? Aquela melodia. Entenda os 2 sentidos dessas informações entre os corpos, isso é muito importante. O corpo físico tem 5 sentidos, então ele tem as sensações dos 5 sentidos. Ele transmite até o espírito essas sensações através desses laços que vai ligando entre os corpos até chegar no espírito. O espírito reage, então, a essas sensações. Isso é muito importante. O espírito reage a essas sensações e manda uma mensagem, por exemplo, para se mover, caminhar, alguma coisa nesse sentido, o corpo físico. Então, o espírito que recebeu essas informações das sensações, inclusive da visão, não é? Da audição, da tátil,
por exemplo, botou a mão em cima de alguma coisa, do fogão que estava quente, não é? Chega a informação, as sensações até o espírito. E o espírito imediatamente manda uma comunicação de volta até o corpo físico para tirar a mão do fogo, tirar a mão do fogão, não é? Então essa informação do espírito chega ao perispírito, a informação do perispírito vai para o duplo e o duplo age sobre o corpo físico e o corpo tira a mão. É mais ou menos o sentido das comunicações. Esses comandos, ora num sentido e ora no outro, eles ocorrem desde que nascemos. Então isso é uma coisa assim, ocorre de forma ininterrupta. Isso é muito importante, porque nós vamos começando a perceber que os chakras, esses laços que interligam, eles necessitam estar realmente em sintonia e como falar com boa vibração e no seu sentido correto. Porque se eles estiverem com alguma alteração, esses laços fluídicos que interligam entre os corpos, pode inclusive gerar doenças, enfermidades. Por isso que há muitas técnicas espiritualistas que trabalham sobre os chakras. Acredito que muitos já devem ter ouvido falar sobre tratamentos de chakra, realinhamentos de chakras e essas outras situações. Muito bem, então essas comunicações ocorrem o tempo todo. Esse é um processo que age de forma contínua. Falaremos agora rapidamente, então, como acontecem esses desligamentos dos cordões ou os laços fluídicos. Eu vou colocar agora duas imagens desse desligamento. Observem com atenção, principalmente quanto ao laço fluídico que parte do chakra coronário, do corpo físico com o seu corpo espiritual, desses dois corpos ou união de corpos. Observem e já regresso. Muito bem. Observe, então, que aparece aquele cordão, aquele laço fluídico no alto da cabeça, que sai do corpo físico e se conecta no espírito. Em verdade, o cordão fluídico liga do duplo etérico até o perispírito ou corpo espiritual. No momento da morte, o espírito com seu perispírito vão como saindo de dentro do corpo físico e ficam conectados apenas por aquele chakra coronário. Por isso que aquela imagem vocês observaram, estava uma pessoa deitada, um homem e uma mulher deitados e o seu espírito com o perispírito flutuando, mais ainda aquele laço conectado, o laço do chakra coronário conectado, interconectados. Faremos aqui uma analogia da borboleta que sai de dentro da lagarta na forma de crisálida. É bastante interessante. O entendimento da morte é o mesmo dessa analogia da borboleta. O corpo espiritual com o seu espírito está conectado ao duplo etérico, já enfraquecido do corpo físico. Lentamente ocorrem, então, os desligamentos dessas conexões fluídas. Lembra que eu falei a respeito dos 7 chakras? Pois esses outros 6 chakras, eles vão se desconectando. Um por um vão se desconectando. Ou seja, o duplo vai parando de abastecer os órgãos conectados nesses 6 chakras. Então o corpo físico como a gente vai dizendo, o corpo físico vai morrendo. E fica apenas o chakra coronário conectado. Então, vai ocorrendo esses desligamentos até restar apenas o chakra coronário no alto da cabeça. Conforme mostra a imagem que apresentamos logo atrás. Após o abandono do corpo físico, ou seja, fica o corpo espiritual com o espírito acima e o corpo físico com o duplo já bastante esgotado, conectados apenas por esse laço no chakra coronário, ocorre finalmente esse desligamento do último laço da cabeça. E enfim, o espírito com o seu corpo espiritual, seu perispírito, estão libertos do corpo físico. Esse é o momento que chamamos de morte física. Então, retornando lá à primeira parte, onde tinha uma questão que dizia assim: como é que ocorre a morte?
A morte ocorre quando há o desenlace desse laço fluídico, desse cordão fluídico, esse cordão de prata, muitas vezes fala assim, não é? Ou seja, quando esse cordão que liga o chakra coronário do alto da cabeça, quando ele se desliga do corpo físico com o duplo etérico, se desliga do corpo espiritual com o espírito, quando ele se desliga, corta esse laço, não há mais conexão. Então não há mais comunicação. O corpo inerte, então, realmente, agora já começa a sua morte, a sua decomposição em verdade, porque já não há mais, esgotou-se a energia vital, o fluido vital, já se esgotou, e aí então começa a acontecer a morte física no sentido já de sem vida, ou seja, já começa a decomposição. Quero deixar aqui um link muito interessante que trata sobre a morte de Dimas. Talvez que não conheça, alguém não conheça, essa situação da morte de Dimas está inscrito na obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Lembra desse autor espiritual que fez a obra Nosso Lar, que inclusive se fez o filme? Eu já fiz menção na outra apresentação, A Psicosfera de Nosso Planeta Terra. Então, André Luiz fez várias obras e dentre elas Obreiros da Vida Eterna. E nessa obra está escrito a morte de Dimas e explica com riqueza de detalhes esses desligamentos e esse por último, o do chakra coronário. É muito interessante, convido todos a assistir. Mais uma vez também coloco essa situação de retornarem ao vídeo lá do início para assistirem novamente, para que não se perca nenhuma informação narrada aqui nessa segunda parte. E que, por fim, assistam as 4 partes, que é muito importante para consolidar esse entendimento. Muito bem, então, meus amigos, para encerrar esse vídeo, já ficou um pouco longo, não é? Eu gostaria de agradecer mais uma vez por terem assistido, por todos aqueles que se inscreveram, que compartilharam, e gostaria de convidar a todos a nos reencontrarmos no próximo sábado, às 14h15. Muito bem, então vamos fazer a nossa breve prece. Mestre Jesus, te agradecemos por toda a paz, toda a luz que envolve a cada um de nós aqui no planeta Terra, nos dando essa fantástica oportunidade, a bênção de mais uma existência, a reencarnação. Rogo ao Mestre que abençoe a cada um de nós, as nossas famílias e os nossos lares, hoje e para toda a eternidade. Muito obrigado e até a próxima.